A rádio mais ouvida por todos apresenta o Irapuru Ecologia. Não deixe morrer meu rio. Bom dia, sábado 16 de março de 2024, estamos começando mais um o Irapuru Ecologia. Estou enrolando a língua, Caroline Seco. São 11 horas, 8 minutos, 28 graus é a temperatura, a umidade relativa do ar de 80%. Os ouvintes podem participar pelos telefones 2104-1615, 2104-1616, 3045-4022, 3045-5022. Nosso torpedo é 991629923, o WhatsApp é 991629943. Caroline, bom dia. WhatsApp Torpedo é contigo? Bom dia, Tasca. Isso aí, estamos aguardando a interação dos nossos amigos ouvintes para fazer as suas perguntas, os seus questionamentos. Manda aí a sua pergunta, manda a sua interação e aproveita e manda junto o nome completo e o bairro, porque nós temos sorteio no final do Irapuru Ecologia da obra Crônicas, a infância e a juventude de uma pessoa ambiciosa, uma obra aí do autor, professor Ironi Andrade. E antes de darmos sequência no Irapuru Ecologia, Tasca, atenção, atenção, hoje tem o grandioso brechó da Maria Célia, edição especial, estaremos realizando o brechó neste mês na loja Madeira Bonita, situada na General Canabarro 837 no subsolo, em frente ao estacionamento da Graziotin, ao lado da Baicá Pizzaria, entrada ali pela garagem. Teremos de tudo, um pouco de roupas, calçados, bijus, brinquedos, antiguidades, louças, objetos de decoração, flores, roupas de cama, som, cristais e muito, muito mais. Está acontecendo hoje, já desde as 9 da manhã e vai até às 5 da tarde, não fecha ao meio-dia, todos são bem-vindos e se você ficou com dúvida, manda o WhatsApp no 99961-1409. Valeu, Caroline Seco. Vamos, antes de iniciar o nosso bate-papo, nós vamos mandar um abraço para a senhora Marilene Carvalho. Ela é mãe do Dchovan, lembra dele que esteve aqui recentemente? Ela cuida muito bem do garoto, né? Para ver se ele está se comportando bonitinho. Um abraço, dona Marilene. E também nosso abraço ao Antônio Valdomiro Loss, que é taxista, né? E durante muitos anos trabalhou no jornal O Nacional. Grande abraço, Loss. O Irapuru Ecologia deste sábado, 16 de março, tem como ponto um tema que realmente diz respeito à humanidade como um todo. Nós começamos dizendo que sem a vacina o mundo atual nem existiria. É tão complexa a presença da vacina em termos benéficos para o mundo que é possível dizer que nós não chegaríamos onde chegamos sem ela. Para conversar um pouquinho sobre isso, nós convidamos o médico Dr. Júlio Stobe, né? Ele é especialista em medicina interna, com áreas de atuação em emergências, né? E urgência, e atua tanto na Universidade Federal aqui em Passo Fundo, como na UTI de clínicas de hospitais de Porto Alegre. E ele se dedica à pesquisa dessa questão da vacina há muito tempo. Nós estamos passando por um momento que nos leva a refletir com maior tranquilidade, sabe, com mais paciência, sem paixões, sobre essa questão da vacina. A vacina é considerada por especialistas como uma das maiores descobertas das ciências. Graças a ela, segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 3 milhões de vidas são poupadas por ano. E aí, nós estamos hoje vivendo uma situação interessante. E é bom recordar isso, quando nós tivemos a epidemia da Covid, da coronavírus, passamos um período tão extraordinário no Brasil que chegamos a mais de 700 mil mortes. Mais de 700 mil brasileiros ficaram pelo caminho. E depois, adiante, um epidemiologista da Universidade Federal de Pelotas, o médico Pedro Halal, fez uma observação que chamou a atenção até
da CPI que surgiu no Congresso, de que se nós tivéssemos agido com rapidez naquele período e usado desde logo a vacina, talvez teríamos poupado cerca de 400 mil pessoas. Por que nós estamos abordando essa questão da vacina agora de novo, de uma maneira, eu diria assim, que é um pouco tensa da realidade? Em 2023, durante todo o período de 2023, foram registrados no Brasil 1.658.816 casos de dengue. Agora, só no início desse ano, em menos de 90 dias, já temos registrado 1.538.183 casos de dengue. Em menos de 90 dias, nós já superamos agora praticamente o que aconteceu durante 12 meses. E o que se nota ainda, e é por isso que nós estamos voltando aqui, na busca de uma análise tranquila, gente contra a vacina. Então, precisamos um especialista que pudesse nos dar uma orientação. Desculpe, eu me alonguei um pouquinho, mas eu precisava situar isso, Dr. Júlio Stobe, o contexto do programa, porque a gente que é jornalista é procurado pelas pessoas. Nós não sabemos, eu costumo dizer que eu não sei nada a não ser perguntar. Me ensinaram a perguntar, mas as pessoas estão tensas. Vacina ou não vacina, o que você faz? Digo, vamos chamar um especialista. Bom dia, doutor Júlio, é uma grande alegria tê-lo aqui com a gente. Obrigado por atender o nosso convite e seja bem-vindo. Muito obrigado, meu bom dia, Tasca, meu bom dia, ouvintes da Rádio Irapuru, bom dia, Caroline. É sempre um prazer estar aqui conversando sobre saúde. Afinal de contas, né? Todos nós precisamos gozar de uma boa saúde para seguirmos nossas vidas, fazermos nossos afazeres, enfim, né? Seguir o rumo como nós voltamos agora pós-pandemia, né? Conseguimos retomar as atividades. Uma certa normalidade. Uma certa normalidade, apesar de que o Covid ainda continua circulando, né? E realmente, Ivaldino, assim, o que modificou o panorama mundial foi a partir do século XVIII, quando se começou a se entender que existe a possibilidade de estimular o organismo para que ele consiga combater de uma forma mais efetiva alguma invasão de algum germe, né? E aí que surgiram as vacinas, que obviamente são mais recentes que isso, né? Mas o Janeway, lá em final do século XVIII, foi um dos que é considerado o pai, digamos assim, da criação das vacinas. Apesar de que já existiam relatos prévios que os chineses, há mais de 4.000 anos, utilizavam o pó da casquinha da ferida da varíola, que era atenuado e inalado para servir como uma vacina, aí, evitando a varíola na China. Então, a vacina, ela tem uma longa história. A gente acaba remontando a época do Janeway, que é mais recente, enfim, mas nós temos aí realmente vários contextos do ponto de vista histórico aí falando sobre essa questão da vacina, né? E obviamente nós tivemos nos últimos anos algumas misturas, muitas vezes, né, Tasca, de politização da saúde, politização das vacinas, e a ideia é a gente conversar aqui de uma forma bem técnica, sem puxar para lado nenhum, vamos dizer o seguinte, né? Lado da vida, ao menos. O lado da vida, é isso que nós temos que buscar, o lado da vida, porque, afinal de contas, todos nós, né, temos que preservar pela vida, afinal, não tem bem maior do que a vida nossa, dos nossos entes queridos aí, né? Então, falar um pouquinho, né, Tasca, da questão, justamente, falar um pouquinho dessa questão do Covid, inicialmente. Depois nós vamos para a dengue aí, né? Então, eu tenho um dado aqui, que eu revisei isso aqui no dia de ontem, né? Que entre 2020 e 2023, no caso da Covid, nós tivemos 3.600.000 hospitalizações por Covid no Brasil. Isso corresponde a aproximadamente 1,8% da população. Olha o impacto terrível que tem isso num país do tamanho do nosso, né?
Desse total, nós tivemos 870.778 óbitos nesse período, ou seja, 24% dessa população que internou foi a óbito. É muito alto esse número, né? E o que nós vimos, né, Tasca? Que quando se introduziu a vacina, né, rapidamente os números reduziram, apesar de que o vírus ainda continua circulando, mas a vacina tem feito o quê? Protegido as pessoas de terem a forma grave. Essa é a grande questão, né? A vacina, ela não vai eliminar a circulação do vírus, mas ela vai impedir casos graves. Essa é a grande questão. E é isso que nós queremos. Não queremos que ninguém morra de Covid. Eu acho que esse é o aspecto mais importante. Muito bem, a vacina da Covid, ela foi desenvolvida em um tempo, assim, realmente histórico, num período muito curto. Por quê? Porque não tínhamos tempo, né? Mas, felizmente, Tasca, a comunidade científica mundial trabalhou isso de uma forma muito séria, de uma forma conjunta, em inúmeros países, com recursos conjuntos, de vários países contribuindo. O Brasil contribuiu, Estados Unidos contribuiu, Inglaterra, Alemanha, França. Quer dizer, houve uma comoção mundial para que a gente conseguisse enfrentar a pandemia, para que conseguíssemos voltar minimamente a um mundo como era antes, né, da pandemia. E felizmente isso deu grandes resultados. Bem, apesar disso, nós percebemos no caso da Covid várias discussões em relação a problemas que a vacina da Covid estaria causando, né? E até eu acho importante trazer à tona isso, porque teve uma carta aberta à população brasileira, que saiu agora em janeiro, assinada pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Nós temos que, Tasca, dar credibilidade às instituições. A Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Imunizações, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Abrasco, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, entre tantas outras instituições que assinaram essa carta. Justamente dando um ênfase à questão da vacinação em crianças. Tá? Vacinação contra a Covid em crianças. E aqui eu trago o seguinte número, porque é importante, eu gosto dos números, porque contra os números, né, não há controvérsia. Afinal de contas, são números institucionais do nosso país. Eles mexem com a nossa cabeça, né? Exatamente. Então, se nós pegarmos Covid-19 aqui, no ano de 2023, nós tivemos síndrome respiratória aguda grave, aquela que leva à internação em 5.310 crianças em 2023. Crianças de 5 anos para menos. Destas, 135 crianças morreram, certo? Ou seja, nós tivemos, no ano de 2023, 135 crianças que morreram de Covid no nosso país. Mas 135 crianças é pouco ou é bastante? Pelo amor de Deus, se nós pensarmos, né, que foram quantas turmas de crianças, de estudantes que foram, né, que sumiram aqui da história, da vida, da sua família, né? Toda a vida importa, na verdade. Exatamente. Então isso é uma catástrofe, né? 135 crianças que morreram de Covid é uma catástrofe, né? Bom, aí o seguinte, e a vacina de Covid até agora, quantos óbitos nós temos registrados por problema com a vacina desde que ela começou a ser utilizada no país? Zero. Dado oficial. Tá? Quem se vacinou não morreu? Nenhum morreu em função de vacina. Isso eu quero dizer. Então, a vacina da Covid, ela trouxe 0 risco de óbito em criança no nosso país e foram milhões de crianças vacinadas. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós não precisamos ter medo da vacina contra o Covid, porque ela não mata a criança. Agora, o Covid mata criança, o Covid continua matando crianças não vacinadas. Sem piedade. Sem piedade, né? Então isso eu acho que é importante, trazer esses números para que a gente consiga sensibilizar aquela que muitas vezes, aquela pessoa, aquela mãe, aquele pai que está em dúvida. Por quê? Porque nós temos hoje, muitas informações,
né? É o WhatsApp, é a TV, é a internet de várias formas, é o Instagram. E essas informações muitas vezes são distorcidas por grupos com interesses alhures, né? Agora, nós temos que centrar e acreditar nas nossas convicções. E as nossas convicções, elas têm que ser científicas. Por quê? Se nós não acreditarmos na ciência, poxa, então tudo perde o sentido. As universidades perdem o sentido, os médicos perdem o sentido, né? Qualquer cientista perde o sentido. Nós temos que acreditar nas instituições e acreditar nas instituições técnicas. Isso é fundamental para que a gente consiga ter um rumo. Caso contrário, a gente se perde aí nessa penumbra, né? É que em termos de ciência não tem lado, na verdade. Exatamente. A ciência não pode ser misturada com a política, quer dizer, senão nós entramos aí numa seara muito complicada. Bem, e aí hoje nós temos a outra vacina, que é a questão da dengue, né? Essa que está posta agora de uma forma, parece que semelhante ao início da Covid. Exatamente. Então nós temos aí, de novo, né? Ontem à noite eu escutava as notícias quando eu retornava de Porto Alegre, mais 3 óbitos por dengue no estado, né? Comprovados, né? Há uma situação de emergência agora, né? Exatamente, mais a situação declarada de situação de emergência e a questão da dengue, né? Que, obviamente, a vacina é uma das formas de prevenção. A gente tem discutido aí toda a questão de prevenção em relação aos cuidados ambientais, porque nós temos que nos perguntar, né, Tasca, por que nós temos dengue? Nós não tínhamos dengue aqui. O que fez com que a dengue chegasse aqui? Eu lembro que quando eu comecei a fazer mestrado, foi 2002, mais ou menos, em Porto Alegre, 2002, por aí, eu via outdoor lá na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre, né, para a prevenção de dengue. E na época eu pensava, isso é um desperdício de dinheiro público, nós não temos dengue aqui, e realmente não tinha, né? Quer dizer, em 20 e poucos anos, 20 anos aí, mudou completamente o panorama. Radicalmente. E aí entra uma série de questões ambientais, que muitas vezes as pessoas também não acreditam que acaba influencia, a prova está aí, né? Não existia, agora tem dengue. Por que será, né? Muito bem. Então as questões ambientais de prevenção, as questões de eliminação de água parada, tudo isso é fundamental e cada um tem que fazer a sua parte, porque a gente percebe no caso da dengue que muitas vezes o foco está ali. No primeiro passo é higiene, ao redor da casa, dentro de casa. Exatamente. Só um segundinho, por gentileza, tem um ouvinte? Tem a participação da nossa amiga ouvinte Elisa, que diz assim: obrigada pelas excelentes e esclarecedoras informações. Também tem recado do ouvinte aqui, que a gente vai reproduzir o áudio, lembrando que você pode participar, mandar o seu nome completo, que ao final do Irapuru Ecologia você vai concorrer a um livro. Vamos ao ouvinte. Bom dia, Tasca. Tudo bem? Meu nome é Arthur Custódio. Queria parabenizar aí a entrevista com o Dr. Stobe também, que é autoridade no assunto. Eu faço vacina da gripe desde que ela surgiu. Eu fiz o calendário completo da vacina contra a Covid. Essa sequência tem que ser seguida ainda, especialmente da Covid. E parabéns pelo assunto aí, muito relevante. Um abraço. Valeu, obrigado pela sua participação. Perfeito. Vou retomar um pouquinho lá no Covid, então, para responder a pergunta, tá? Alguns vírus, eles são extremamente mutagênicos. Eles têm o que a gente chama de shift, que fazem mudanças da sua estrutura de um ano para o outro, mudando de populações, né? No caso do vírus, por exemplo, da gripe, da influenza, essas mudanças acontecem praticamente a cada ano. Né? São mutações que o vírus vai sofrendo à medida que ele vai infectando a população, né? Então, por isso que, por exemplo, no caso da gripe, é importante a vacina anual, porque o vírus muda de um ano para o outro, né? E no caso da Covid também, a gente percebe a mudança muito rápida da estrutura do vírus, e em pouco tempo o organismo, semelhante do vírus da influenza, né? Ele acaba sofrendo mutações e acaba, por isso, tendo que ter vacinas recorrentes em alguns tipos de doenças virais. Outras já não é assim.
Felizmente, né, Tasca? Felizmente, ainda né? bem, né? Porque Felizmente, né? Seria uma loucura. Exato. Se nós pegarmos, por exemplo, febre amarela, né? Febre amarela, hoje está se optando por vacinar uma vez apenas na vida. Vacinou uma vez, o adulto, ele está imunizado pro resto da vida. Então, são tipos de vírus com mecanismos de ações diferentes. É que, na verdade, nós, seres humanos, fazemos parte do universo complexo. O mundo é complexo, a natureza é complexa, o mundo visível e o mundo invisível é complexo. Então, nós temos que ter uma certa consciência de que não comandamos tudo. Quer dizer, somos frágeis também. Exatamente. A gente faz parte de um mundo visível e invisível, exatamente. A quantia de vírus que nós temos no nosso organismo, nós temos estrutura viral do nosso DNA, todos nós temos, parte do nosso DNA é viral, de vírus que existiram durante toda a evolução da espécie humana. Milhões de anos. Então nós temos vírus no nosso DNA, ele está lá, né? Ele está lá. Nós temos, o nosso corpo é coberto de bactérias, né? Então, temos muitos fungos que vivem aí e até nos auxiliam numa série de coisas no organismo. Então, a gente tem que entender que a gente é parte viva de um universo vivo, né? Macro e microscópico, né? 11h29. Tem um ouvinte? Sim, nosso ouvinte Leonildo Alérico diz assim: bom dia, amigos do programa. A Covid matou milhares de pessoas e agora também estão morrendo. Será que estão ainda? Ninguém fala. Qual é a situação? E outro ouvinte diz assim: já sabem se o coronavírus veio mesmo de um animal da Ásia? Vamos lá. Eu vou dizer na prática, tem os números, mas tem a prática também, né? Eu trabalhei durante toda a pandemia nas UTIs. Olha a quantidade de leitos a mais de UTI que nós tivemos que abrir país afora, mundo afora, em função da Covid. Todos esses leitos, né, reduziram e não tem mais necessidade hoje, porque hoje a quantidade de pacientes que acabam internando em UTI por doença respiratória grave pelo Covid é uma exceção. Então, essa é a resposta, tá? Então, continua tendo Covid, continua, tá? Mas, felizmente, e em função da vacina, em números hoje, muito baixos, né? Essa é a primeira. E a outra, não se tem por hora ainda uma definição dessa questão. Se veio lá do pangolim ou não veio, ainda há essa controvérsia. O José Valnei Dalmaso pergunta assim: bom dia. Por que será que o marco do saneamento não foi aprovado pela força política? Será que com esse marco evitaria muitas outras doenças por falta do saneamento público? Em saúde, o saneamento é fundamental, né? Eu não saberia essa resposta, obviamente, né? Mas temos que defender. Obviamente, o saneamento básico, ele faz parte da saúde, né? É fundamental. O Brasil tem segundo alguns números do IBGE, ao redor de 40% da população vive sem as condições do saneamento básico. Indispensável, né? Exatamente. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. Vamos deixar os comerciais e depois seguimos. 11h31 do Irapuru Ecologia desse 16 de março. Nós estamos conversando com o médico, com o Dr. Júlio Stope, né, que vamos fazer uma síntese. Entre as grandes atividades que ele desenvolve, tanto em Passo Fundo, hospitais de Passo Fundo, Universidade de Passo Fundo, hospitais de Porto Alegre, ele faz estudou um pouquinho melhor essa questão das vacinas. Nós estamos conversando sobre, sem a vacina, o mundo atual nem existiria. Nós vamos intervalo comercial, Carolina Seca, e voltamos em seguidinha. Voltamos a apresentar o Irapuru Ecologia. 11h36, nós voltamos com o Irapuru Ecologia desse 16 de março. Nós estamos conversando com o Dr. Júlio Stobe, que é um especialista, faz estudos na área dessa questão das vacinas, que é algo que nós queremos avaliar com um pouco mais de ciência hoje nesse programa. Uma questão que nos coloca é assim: há uma pessoa que está com o vírus. Eu vou usar, por exemplo, o vírus do coronavírus. Mas o coronavírus, ele tem resistência, o vírus está ali, mas ele não sofre as consequências desastrosas do vírus. Ele pode passar esse vírus, se ele não tiver vacina,
se ele não for vacinado, ele pode passar esse vírus para uma terceira pessoa? Perfeito, Tasca. Excelente pergunta. Sim. Pode? Ele pode passar. Isso se chama de portador assintomático, né? Portador assintomático. Assintomático. Então, o que acontece? Por que a importância? São duas coisas importantes assim, ó. Por que a vacina é tão importante? E se ela entra no calendário vacinal, nós temos que ter a tranquilidade de que quando ela entra no calendário vacinal, como isso que eu mostrei, os números, né? Ela é segura. A Sociedade Brasileira de Pediatria está dizendo, olha, a vacina contra o Covid é segura. Nós não temos nenhum óbito. Olha que foram milhões de crianças vacinadas. Não temos nenhum óbito no Brasil por vacina. E existe um controle dessa fase em que você vacina milhares de pessoas, milhões de pessoas, que é chamado de estudo fase 4. Os estudos têm várias fases de uma vacina e demoram muitos anos para serem desenvolvidos. Então, se nós pegarmos, por exemplo, a vacina da dengue. A vacina da dengue, essas vacinas que agora estão sendo ensaiadas pelo Butantan, e que nós trabalhamos aqui, vacinamos em torno de 100 pessoas em Passo Fundo no nosso protocolo de pesquisa, os estudos dessa vacina, que era Butantan e Merck, elas iniciaram entre 2011 e 2012. Ah, faz tempo? Faz mais de 10 anos que essa vacina está sendo estudada. Porque um estudo de vacina tem inúmeras fases. Então começa a fase 1. Existe uma fase pré-clínica, que você estuda em bancada de laboratório. Depois vem a fase 1, em que você utiliza essa vacina em alguns voluntários, né? Depois vem fase 2, uma quantidade um pouco maior de voluntários. Depois vem a fase 3, que é uma quantidade maior. E assim progressivamente, de tal forma que depois que você vacina, ainda tem a fase 4, que é a fase pós-vacinação em massa, né? Em que você vacina aí milhões de pessoas. E nós não temos nem uma criança que morreu no Brasil por vacina. Isso é controlado, vacina para Covid-19. Então, essa é uma tranquilidade que nós temos que ter. E por que a importância, Tasca, da vacinação das crianças? Porque a vacina, ela não vai impedir que você adquira o vírus, mas ela vai fazer duas coisas importantes. Primeiro, ela vai impedir que você tenha doença grave, que é fundamental, ninguém morre da doença. A doença grave pode levar à morte, é isso que o senhor diz. Exatamente, né? E a segunda questão é que quando a gente vacina, a gente faz com que o organismo reaja mais rápido em relação àquele vírus, eliminando ele mais rápido do organismo, fazendo com que aquela pessoa fique menos tempo transmitindo a doença para outros, né? Então, e isso faz com que daí a taxa de transmissibilidade das doenças infecto-contagiosas caia, como por exemplo do Covid, da influenza e assim vai. Então por isso a importância, né? Por isso a importância. E para proteger, isso que eu falei aqui, ó, nós tivemos 135 mortes em 2023 de crianças por Covid no Brasil. Elas morreram, né? E por vacina nenhuma. Então nós temos que fazer a vacina. Caroline? Tem ouvintes aqui na interação. Por que esses moradores de rua tão frágeis, morando no frio, mal alimentados e não pegaram Covid no auge da mortalidade? Não se tem notícia de sequer uma morte entre eles aqui. Quem assina é o Bernardo. Também mais ouvinte aqui na interação, procurando a mensagem aqui. Por que muitos dos médicos são contra a vacina da Covid? O que nos leva muitas vezes a ter medo de fazer? Aí ela faz uma observação, nossa amiga Joselane diz assim: sou total a favor da vacina e todos aqui fizemos por completo. Obrigada se for respondida. Tem mais uma interação do ouvinte aqui. Bom dia, um ótimo tema, as vacinas são estudos e pesquisas feitas por cientistas. Desde cedo na minha vida eu faço e graças às vacinas estamos imunes. Final do telefone 2440 e mais um áudio do ouvinte. Muito bom dia, amigos, meu nome é Marcelo, parabéns pelo programa, muito bom a abordagem desse tema. A gente tem visto aí que o grande estardalhaço que acontece em cima de temas como esse da vacina, enquanto a coisa não está consagrada, se ela é benéfica ou não. Depois, quando a gente chega nesse ponto de ter dados que evidenciem os fatos, parece que a população, na sua grande maioria, não se preocupa em fazer o mesmo debate. Parece que todo mundo está preocupado em defender uma posição
infelizmente espelhado na política, onde a gente enxerga que os dois lados aí tiveram completa participação nos problemas que ocorreram durante o período de vacinação. Mas, enfim, esse é só um comentário. Eu gostaria de saber quais são hoje os protocolos para o tratamento da Covid, porque eu tenho visto amigos aí que, às vezes, enfim, pegam o Covid e vão fazer uma consulta e o médico não tem um protocolo específico, ou pelo menos uma definição de se fica em casa ou não. É uma coisa que ficou muito particularizada. Então, hoje a gente tem um protocolo definido para prevenção ou para resguardo em caso de pegar o Covid novamente? Perfeito, doutor Stope. Vamos lá, então temos uma série aqui, vamos lá. Então, essa questão primeiro de moradores de rua. Pelo contrário, a nossa observação, muitas vezes, parece que eles ficaram imunes. Não. Tem estudos já bem documentados, mundo afora, Brasil, exterior, mostrando que a população que tinha menos recurso morreu mais. E aqui vou levantar uma outra questão. Teve um acadêmico nosso, da Universidade Federal, Fronteira Sul, que fez um estudo muito interessante aqui em Passo Fundo, por exemplo. O que ele fez? Ele mapeou todas as pessoas que foram internadas com síndrome respiratória aguda grave por Covid, tá? E aí ele mapeou os que foram a óbito e ele fez uma correlação com o índice de desenvolvimento, né, do local onde essa pessoa vivia. Tá? Em termos econômicos. Tá? E os bairros que tinham uma renda per capita menor, as pessoas morreram mais. Então esse é o número de Passo Fundo. Então mostrando que realmente as pessoas menos favorecidas tiveram um sofrimento maior. Tá? Então isso foi um estudo desenvolvido pela Universidade Federal. Eu não sei se ele já publicou ou não, mas certamente eu indiquei para que ele publicasse, porque a gente tem que saber, né? Os números mostram quem sofre mais, quem padeceu mais nessa pandemia. Então essa é uma questão. A segunda é o seguinte, colegas a favor, colegas contra a vacina, eu acho que nós não podemos ser contra ou a favor. O profissional ele tem que se informar e ver aquilo que, do ponto de vista científico, aquilo que a ciência defende, né? O que a Sociedade Brasileira de Imunologia, a Sociedade Brasileira de Pediatria prega, o que as suas sociedades, os seus órgãos, às quais eles cientificamente são ligados, né? O que eles realmente informam em relação à vacina. Então, acho que essa é a questão. Trabalhar com ciência, né? A ciência tem que ser trabalhada e buscada sempre. Em relação, Marcelo, à questão de tratamento específico à Covid, tá? Foi uma pergunta do Marcelo, se não me engano. Existem algumas terapias antivirais disponíveis para tratamento específico da Covid, mas que vai depender de uma série de itens, assim. Primeiro, se existe fator de risco para o desenvolvimento de Covid grave, né? Se é uma pessoa que tem risco, e dependendo do número de dias que inicia a doença, né? Então, acho que isso acaba sendo utilizado, assim, por uma minoria de pessoas, né? Pessoas transplantadas, imunodeprimidas, que muitas vezes realmente necessitam de uma prevenção maior, né? Quanto ao número de dias dos atestados, por exemplo, eles reduziram aí para em torno de 5 a 7 dias, né? Em torno de 5 dias aí, após o início dos sintomas, eles já estão liberando para retorno ao trabalho. Perfeito. Mais alguma intervenção? Pode seguir. Tem uma outra questão, essa que o senhor me pareceu extremamente importante, clarear isso, né? Porque eu posso estar com o vírus que prejudica a doença, que mata, mas em mim não faz nada, mas eu posso passar para alguém, daí a necessidade de estar todo mundo vacinado. Exatamente. Basicamente, me parece que isso justifica essa postura da obrigação de vacinar, porque a tendência nossa, que eu digo nós, cidadãos, é ir levando devagar. Não Exatamente. Vamos, né? É porque a ideia da vacina, ela é quebrando o elo de transmissibilidade.
Então, como se fosse uma corrente de transmissão, a vacina ela vai quebrando essa corrente em vários pontos. Então, essa é a ideia da vacinação. Perfeito. Uma outra questão, tem um conjunto de doenças que num passado mais recente, nos anos 20, 30, 40, 50, elas incendiavam, matavam adoidado, e aí veio um conjunto de vacinas que foram sendo aplicadas, principalmente, se eu não me engano, a partir de 50, com maior intensidade, né? E com o tempo eu me lembro uma, parece que, eu não sei como é que é tecnicamente a paralisia infantil, como é que se chama? É paralisia infantil? É poliomielite. Poliomielite. A poliomielite era, da minha mente ainda de jovem, era algo que incendiava a mente das pessoas quando tinha poliomielite. De repente, isso foi desaparecendo, isso e outras desapareceram em função da vacina. É possível que, se pararmos de vacinar essas doenças que no passado enlouqueciam as famílias e entristeciam muito, pode voltar? A resposta é sim, Tasca. A poliomielite foi erradicada no Brasil em 1989, foi o último caso, né? O último caso. Tão recente assim que tinha sido... Recente aqui. Vamos ver até, eu não quero mentir aqui. Mas, se eu não me engano, foi em 89 que nós tivemos o último caso de poliomielite no Brasil. Tá? Dá para dizer... 1989 foi o último caso, exatamente. Dá para dizer que, tá? Pela existência da vacina... A vacina erradicou. Uma doença. Erradicou. Então, e pode voltar ou não? Pode, tá? Eu vou citar aqui uma frase do querido que trabalhou comigo muito tempo, que é o professor Rudá, doutor Rudá Jorge. Rudá Jorge. Figura fantástica. E que hoje nós temos vacina até para mal olhado, né? Então, realmente, e eram defensores, sempre foi um defensor das vacinas, né? Então, se nós pegarmos aqui justamente essa questão de doenças que retornam, tá? Vamos pegar o sarampo, que é um dos grandes agora de retorno, né? Eu tive. Na década de 60, tá? Crianças em torno de 2 a 3 anos, nós tivemos 2,6 milhões de mortes no Brasil, no mundo, em função do sarampo. Né? Em 2021, o sarampo ainda existe no mundo, né? E nós tivemos 128 mil mortes no mundo por sarampo ainda, né? No Brasil, nós recebemos em 2016 o certificado de eliminação do sarampo. Quer dizer, em 2016, o Brasil era considerado um país livre de sarampo, né? O que aconteceu? Começaram a reduzir as vacinas a partir disso, né? E, claro, teve imigrações, enfim, né? E o que nós tivemos ali? Ó? Em 2018, em função principalmente de imigrantes, né? Que entraram pela região norte ali e pela redução da cobertura vacinal, caso de sarampo no Brasil novamente, né? Então, essa é a resposta. É uma doença que não existia mais no Brasil, mas que pode existir como reservatório em pessoas de outros países ou, em alguns casos, até em animais, né? Os animais são reservatórios de grande quantidade de vírus. Então, por isso que nós não podemos baixar a guarda e por isso que nós temos que seguir o nosso velho e bom calendário vacinal. E o Brasil sempre foi um exemplo, felizmente, para o mundo todo, né? Esse é um bom exemplo do Brasil nas campanhas de vacina, né? Então, não podemos perder isso. O ouvinte participa, Tasca, dizendo assim: nos colégios, se todos os alunos estão vacinados e a escola aceitar um que não esteja vacinado, isso pode causar problema? Não é só porque esse que não foi vacinado, proibir esses poucos de conviver com os demais vacinados? Explique o sentido disso. É a Rosângela quem assina. Doutor Alberi Grando, na escuta do programa, dizendo assim: bom dia, meus cumprimentos pelo programa que conta com o doutor Stobi, grande conhecedor do assunto vacina, muito bom para esclarecer e orientar nossa população. Isso evita confusões que possam se criar. E mais aqui o ouvinte participando, deixando seu áudio. Bom dia, meu nome é André. Eu queria saber do Dr. Júlio Stobi, da vacina, o seguinte, que ela... eu já tive Covid mais de uma vez e totalmente assintomático, só fiquei sabendo que fui testar uma coriza bem leve, tá? Por que eu devo fazer a vacina se eu sou assintomático e mesmo fazendo a vacina eu vou passar igual? Perfeito. Bom, vamos lá. Primeiro, obrigado, doutor Alberi, aí,
por estar nos ouvindo aí, pela participação. E obrigado também por lembrar do nosso nome aí, né? A gente sempre é um prazer falar contigo, Alberi. Grande figura aí. Bom, doutor Alberi Grando, só para reiterar, é médico. Exatamente, né? Doutor Alberi Grando, médico aí, querido aí da nossa comunidade. Bem, a primeira coisa é em relação a essa questão de que se existe uma criança que ela tem uma indicação formal médica de que não pode fazer a vacina, enfim, tem exceções, né? Ela, obviamente, vai ser justificada o ingresso dela normalmente no colégio. Então, isso existem exceções que são salvaguardadas, né? Mas o motivo de que todos têm que estar vacinados é justamente esse que eu falei anteriormente, é de quebrar o elo de transmissibilidade. E para que se quebre o elo, nós temos que atingir uma taxa de vacinação elevada, acima de 90%, que isso faz com que o elo de transmissibilidade reduza. Então é por isso porque o proibir de ir para a aula, para a mesma sala de aula, o problema não vai ser só do não vacinado. Exatamente. É a questão de que aquele não vacinado, ele pode ajudar na proliferação do vírus para outras pessoas do colégio e da comunidade, porque o organismo dele vai reagir de forma diferente se ele for contaminado. Bom, a resposta do André, inúmeras pessoas têm Covid 1, 2, 3 vezes e, como eu falei, às vezes seguem incólumes, não tem problema algum. Lembre que o vírus pode sofrer mutações e pode ser que numa dessas mutações ela tenha uma resposta mais grave naquele ou outro organismo. Então, por isso a importância da vacinação. Essa é uma importância. E a outra é, de novo, porque se você for contaminado vacinado, você vai reduzir o tempo em que o vírus vai ficar no teu organismo. E isso ajuda a evitar que você continue propagando esse vírus entre outras pessoas, mesmo estando assintomático. Bom, nós estamos caminhando para o final do programa de hoje, que nós estamos conversando com o Dr. Júlio Stobe sobre a questão da vacina. A gente disse no início que sem a vacina o mundo atual não existiria. Eu vou colocar uma questão para o senhor, porque às vezes são tantas informações que nós somos leigos, né? Eu costumo dizer que jornalista não sabe nada, só perguntar, né? Mas tem uma pergunta que foi feita assim: como era o mundo antes das vacinas? E aí uma observação de um médico que eu ouvi dizia o seguinte: a expectativa de vida era menor, a saúde das pessoas era precária e a mortalidade muito maior. Quem disse isso, fez essa afirmação, é o educador do Museu Histórico do Instituto Butantan, o senhor Gabriel Orlando. Fecha com isso mesmo? Quer dizer, a vacina conseguiu aumentar a expectativa de vida, ampliou as condições de saúde das pessoas e reduziu a mortalidade. Dá para dizer que a vacina tem essa força mesmo? Não tenha dúvida. Eu acho que eu aliaria o seguinte, a tecnologia em favor da vida, ela progressivamente fez com que isso acontecesse, né? É o conjunto que veio. O conjunto. E dentre as grandes ferramentas temos, obviamente, o antibiótico, né? Nós temos a evolução do ponto de vista de técnicas cirúrgicas, de anestesias, etc. E dentre esse arsenal, as vacinas, né? A vacina está num contexto global desse... Contexto global, não tenha dúvida. Então, você imagina ali, se nós conversarmos aí com os nossos pais, avós aí, né? Enfim, todos eles têm história de familiares que morriam pela influenza, que morreram em função de poliomielite, em função de sarampo, e aí vai, por aí afora, né? Que hoje nós praticamente não temos, né? Óbitos em função disso, né? Então nós mudamos a história da humanidade, né? As vacinas certamente mudaram a história da humanidade e talvez, acho que é importante a gente pensar isso, né? Quantos de nós talvez não estivéssemos aqui hoje se nós não tivéssemos tomado vacina? Porque eu tive sarampo quando era pequeno, tu deve ter tido sarampo quando era pequeno. Sim. Forma branda. Por quê? Porque fomos vacinados, né? Aí vai. Varicela. Quantos de nós tiveram? Varicela é aquelas manchas. Isso, a catapora. Catapora, né? Isso aí. Quantos de nós que tivemos catapora na infância? Foi uma forma branda. Por quê? Porque foram vacinados. Talvez
Se nós não tivéssemos sido vacinados, né, a gente não estaria aqui hoje, né? Então, eu acho que é importante para refletir assim que nós temos que tratar a questão da vacinação não de forma política por ser de X, Y ou Z. Nós temos que tratar de forma científica e entender que as vacinas não surgiram do nada, são estudos que, além de não terem surgido do nada, que foram anos de pesquisa, de estudo, que existe uma vigilância medonha em relação a isso, de cuidar os efeitos colaterais da vacina, né? Então isso, tá sempre essa farmacovigilância que a gente fala, é muito atenta, e que agora, por exemplo, está acompanhando toda a questão da vacinação da dengue que está sendo feita no país, né? Dando as orientações, né? Nós temos aí, por exemplo, uma nota técnica que saiu aqui, que dia foi? Saiu agora, há alguns dias aqui, deixa eu ver se eu acho a data aqui, não achei a data, mas que surgiu agora há alguns dias aqui em relação à campanha de vacinação da dengue, né? Ou seja, né, as coisas, elas não são feitas porque, olha, tive a ideia de fazer, não. Isso não é ideia. Ideia todo mundo tem, pode compartilhar, pode discutir, podemos conversar quando estamos tomando uma cervejinha sobre as nossas ideias, não tem problema, né? Agora, quando nós estamos falando de vacina, nós não estamos falando de achismo, nós estamos falando de ciência. Estamos falando de coisa séria, importante para prevenir mortes. Nós chegamos ao finalzinho do programa, eu até vou desafiar o sim ou não. Há uma agressão ambiental muito forte hoje. Perfeito. Isso piora a situação? Piora a situação, porque nós começamos a nos aproximar de muitos animais que estavam isolados lá na mata, né? E que agora vêm para a cidade. E que podem ser reservatórios de inúmeras doenças. 30 segundinhos para sua despedida, desejar o nosso agradecimento, muito obrigado, sabendo que o senhor veio de Porto Alegre para participar do programa, acho que foi oportuno nós fazer esse esclarecimento. Eu quero agradecer imensamente aí por terem lembrado o meu nome para falar sobre isso. Eu fico à disposição, gosto muito de conversar sobre isso, porque acho fundamental que a gente realmente faça esse esclarecimento à nossa população. Nós temos que trabalhar de forma conjunta, esclarecendo, e estamos juntos aí em função disso. Nós o convidamos porque tínhamos a informação do que o senhor vem pesquisando a questão da vacina há muito tempo. Perfeito, muito obrigado. Nós ficamos devendo algumas mensagens, são muitas as mensagens e interações dos ouvintes, mas a gente fecha com a mensagem da Silvana que diz assim: que aula do Dr. Stobbe, didático até para as pessoas mais leigas e mais simples. Compreendemos muito. Estamos devendo alguns registros aqui, que depois serão encaminhados para o Dr. Stobbe, e também já temos os nomes dos contemplados do livro Crônicas. Crônicas é um livro do professor Iruni Andrade, que é o mestre em português, quer dizer, é uma delícia ler o que ele escreve, porque a gente fala do jeito e quase escreve do jeito que fala, ele não. Crônicas, a infância e a juventude de uma pessoa ambiciosa. Valeu. Nossos ouvintes... Os nomes dos contemplados, então, Elisa de Oliveira, da Lucas Araújo, Marcos Nicolodi, do bairro Dona Júlia, José Volney Dalmazo, 6555, final do telefone, Joselaine Curtis, final do telefone 3777, e Antônio Edgar Borges, final do telefone 1784, a partir de segunda-feira, das 8 às 18, sem fechar ao meio-dia, traz documento com foto e retira sua obra aqui na Uirapuru. Valeu, nós encerramos hoje, reiteramos nosso agradecimento ao Dr. Júlio Stobbe, desejamos a todos os passaportes um bom final de semana e esperamos que essa aula que nos deram sobre a vacina possa nos conscientizar sobre a importância da vacina. Posso não gostar muito de ser vacinado, posso ter medo de ser vacinado, mas a humanidade é o que é hoje porque apostou na ciência. Bom dia e até sábado.